Bem-vindo à literatura digital. Filho de um rígido policial, desde pequeno ele sonhava em ir para os Estados Unidos para se tornar campeão de fisiculturismo e astro de cinema. Aos 18 anos, fugiu do exército para participar da sua primeira competição internacional e conquistou o título de campeão juvenil do Mister Europa. Conheça essa e outras histórias inspiradoras da vida de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, a inacreditável história da minha vida. Arnold Schwarzenegger. Este é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, que influencia líderes e empreendedores em todo o mundo. Ainda que o título do livro e muito de seu conteúdo tratem sobre como enriquecer, o autor insiste que a filosofia presente no livro pode ajudar pessoas no alcance de qualquer objetivo que elas possam imaginar. O clássico best-seller mundial sobre o sucesso vai mudar não só o que você pensa, mas também o modo como você pensa. Da infância à América. Arnold nasceu na Áustria em 1947. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Áustria era um dos países mais afetados. Água e comida eram escassas e houve muitas mortes devido às condições precárias. Na família Schwarzenegger não foi diferente, eles também lutavam pela sobrevivência. Sua mãe saía todos os dias para encontrar comida e água limpa. Ela era uma pessoa muito carinhosa com seus filhos. No entanto, seu pai, Gustav, não era uma pessoa carinhosa. Após a guerra, seu estado de espírito mudou negativamente. Ele ficou mais irritado e disciplinador. Gustav era o ditador da casa. Ele desenvolveu uma rotina diária para os filhos que incluía tomar café da manhã fazendo abdominais, praticar futebol após a realização das tarefas domésticas à tarde, independente do mau tempo, e escrever um relatório de pelo menos 10 páginas sobre atividades diárias. À noite ele corrigia, e caso as crianças errassem alguma palavra, eram xingadas e deveriam copiá-la 50 vezes. Arnold relata: ele não tinha paciência com nossos problemas. Se quiséssemos uma bicicleta, ele nos mandaria trabalhar para conseguir o dinheiro. Nessa época, Arnold nunca se sentiu bom, forte ou inteligente o suficiente. Por isso aprendeu que sempre deveria melhorar. No lugar dele, muitas pessoas teriam sido prejudicadas pela educação que recebeu, mas a disciplina o transformou num lutador. Como o país estava no período pós-guerra, a violência doméstica se tornou usual. De fato, Arnold testemunhou que um de seus professores bateu a cabeça de seu colega de classe em uma mesa com tanta força que ele quebrou os dentes do garoto. E o tratamento desse garoto não foi fácil, porque na época os dentistas tratavam os pacientes sem fazer anestesia. Más condições na família, más condições na escola e fora dela. Arnold decidiu fugir da Áustria aos 12 anos. Seu plano era obter uma nova vida em seu país dos sonhos, a América. Ele diz: a América era o país mais poderoso, então eu iria para lá. O pensamento de ir para a América o atingiu como uma revelação. Ele realmente levou a sério e falava isso o tempo todo. Ele estava tão determinado e focado em seu plano que começou a aceitar empregos de todos os lugares e economizou dinheiro para seus sonhos. Ele poderia ir a qualquer lugar da Áustria ou da Europa, mas escolheu a América. Por quê? A razão era que a América foi quem varreu os soviéticos da Áustria. Era o país do poder e da liberdade. Muitas oportunidades o aguardavam lá, ele pensou. Da adolescência ao prêmio Mister Universo. Quando Arnold era um estudante do ensino médio, ele começou o fisiculturismo. Depois de terminar o ensino médio, seu interesse pelo fisiculturismo decolou. Ele estava conseguindo pontos nas competições juniores locais de musculação, mas elas não eram o suficientes para ele. Ele queria se juntar à maior competição mundial conhecida, o Mister Universo. Para melhorar, ele decidiu mudar-se para a Alemanha e trabalhar com os veteranos da competição. Quando tinha 19 anos, Arnold mudou-se para Munique e depois de aproximadamente uma semana encontrou um emprego em uma academia. O proprietário era Rolf Putziger, uma pessoa fechada e com quem ninguém se dava bem. Schwarzenegger tinha dificuldades financeiras, mesmo tendo um emprego. Por isso, morou na academia de Rolf de maneira improvisada numa despensa. Nesta academia, treinou para a competição Mister Universo, que foi realizada em Londres, em 1966.
Sua rotina consistia em realizar treinos 2 horas antes e depois do trabalho, e 1 hora extra depois do jantar. Apenas alguns dias antes da competição, Arnold percebeu que sua inscrição não havia sido entregue à organização. O motivo foi que Putziger havia boicotado sua inscrição, porque estava preocupado que seus negócios fossem afetados com a saída de Arnold. Ele achava que, se Schwarzenegger deixasse a academia, perderia muitos clientes. Felizmente, Arnold teve sorte dos organizadores da competição aceitarem sua inscrição, apesar de ter perdido o prazo. Então, as pessoas ficaram sabendo o que Putziger havia feito a Arnold e o proprietário de uma academia rival, Reinhard Smolana, o ajudou com a passagem de avião para Londres. Quando a competição começou, Arnold estava realmente empolgado, mas estava subestimando a si mesmo. Ele pensou que não iria além da primeira rodada. Foi quando percebeu que era o maior e mais forte concorrente, e mesmo assim ficou em segundo lugar. Com esta experiência, tirou uma lição. Se ele tivesse participado dessa competição com a mentalidade de um campeão, ele poderia ter se tornado um. A competição foi um marco na vida de Arnold. A partir deste momento, ele começou a treinar com o espírito de um campeão e dali em diante decidiu que nunca mais participaria de um concurso de musculação sem ter essa mentalidade. Graças à sua ambição e determinação, ele foi recompensado com seus esforços. No ano seguinte, consagrou-se campeão e tornou-se o Mister Universo de 1967. De Mister Universo a ator em Hollywood. Arnold estava tão determinado e concentrado em se superar que na competição do ano seguinte ficou em primeiro lugar. Logo após sua vitória, quando chegou no quarto de hotel que estava hospedado em Londres, havia um telegrama esperando por ele. O remetente era Joe Wilder, um dos melhores treinadores de musculação da época. Wilder estava convidando Schwarzenegger para treiná-lo em Los Angeles. Era a realização de seu sonho de infância. Ele aceitou o convite sem sequer pensar, pois sabia que com ele sua vida nunca mais seria a mesma. Wilder tinha observado Schwarzenegger e ficou impressionado com sua determinação e decidiu torná-lo o maior fisiculturista de sua geração. Wilder disse que para o próximo ano ele o financiaria. Em outras palavras, conseguiu um emprego, um carro e um apartamento em Los Angeles. Wilder era mais do que apenas um treinador. Ele havia dedicado sua vida ao fisiculturismo. Por isso, possuía um império construído com a musculação. Vendia suplementos nutricionais, revistas e equipamentos especializados. Ele adotou Arnold e ensinou os segredos do negócio. Inclusive, quando viajava, Arnold sempre estava com ele participando das negociações. Nestas viagens, Arnold começou a projetar seu futuro e já se considerava um empresário do ramo de musculação. No entanto, mesmo que Wilder mostrasse os segredos de seus negócios a Arnold, tinha planos diferentes para ele. Seu objetivo era mandá-lo para Hollywood para se tornar ator. Quando Arnold tinha 22 anos, Wilder arranjou um papel em um filme e começou a carreira de ator. Ele tinha tanta certeza no sucesso de Arnold como ator que pediu ajuda a seus amigos em Hollywood. O primeiro emprego como ator principal foi no filme Hércules, em Nova York. Graças à sua forma corporal, ele conseguiu com facilidade o papel principal, porém seu inglês não era fluente. Para convencê-los de que Arnold era o ator ideal, Wilder contou algumas mentiras aos produtores. Disse que Schwarzenegger havia treinado como ator shakespeariano em Viena. Mesmo com dificuldades, Arnold não desistiu e os produtores continuaram a fazer o filme com ele. Porém, dublaram sua voz com um ator que falava melhor o idioma inglês. Embora seu primeiro filme estivesse cheio de problemas, ele estava determinado a dar o melhor de si nesta nova carreira. De coadjuvante a protagonista. Conan o Bárbaro, de 1982, foi o primeiro filme de sucesso de Arnold Schwarzenegger. Seu primeiro plano era aproveitar os filmes para promover suas ações de musculação. Em outras palavras, ele estava atuando em filmes para mostrar seu corpo ao público em geral. Então percebeu que Conan era um dos sucessos de bilheteria e viu uma oportunidade de negócios. Desde então, mudou de planos e atuou antes de suas promoções de musculação. Ele pretendia se tornar uma estrela de cinema de verdade, assim como os atores de Hollywood Clint Eastwood e Charles Bronson. Ele estava ciente de suas capacidades,
Por isso, sabia que sua atuação não era boa o suficiente para derrubar Marlon Brando ou Dustin Hoffman de seus tronos. E ele sabia que poderia melhorar a si mesmo para assumir o trono. Por isso, usou a mesma mentalidade que havia desenvolvido para ser campeão de fisiculturismo. Seus esforços valeram a pena em 1984, quando o maior filme de sua carreira foi lançado, o icônico Exterminador do Futuro. Surpreendentemente, ele não era o favorito para o papel. De fato, O.J. Simpson seria o protagonista do filme, mas o diretor James Cameron mudou de ideia depois de um almoço com Arnold. Cameron percebeu que Schwarzenegger tinha características mais convincentes para o papel de um ciborgue. Então, Cameron deu a ele o papel. No entanto, Schwarzenegger não tinha certeza se seria bom fazer o papel do vilão, pois achava que o público preferiria um herói. Porém, Cameron o convenceu, explicando as características do personagem. O ciborgue não era um herói e nem um vilão, e ele sabia que com a dedicação de Arnold, conquistaria o coração do público, e se tornou o maior filme de sua carreira. De protagonista a governador. Arnold se tornou o governador da Califórnia em 2003. Mas como ele foi parar lá? Ele desenvolveu um hábito ao longo da vida de escrever o que desejasse alcançar nos próximos 12 meses. Em 2001, havia um item interessante nessa lista: concorrer a governador. Seu interesse em tornar-se governador ocorreu pois ele estava insatisfeito com o declínio da qualidade de vida na Califórnia. O Vale do Silício havia afetado os assuntos fiscais e a crise da eletricidade estava fora de controle. Ele sabia que era o homem certo para este trabalho. Achava que se Ronald Reagan chegasse à presidência com os antecedentes de Hollywood, ele seria um grande governador. Afinal, ele era o exterminador. Quem faria melhor que ele? Seu reconhecimento e popularidade lhe dariam muitos votos, mas ele teve que mostrar sua força política para provar que era mais do que apenas uma celebridade em Hollywood. Para fazer isso, ele iniciou uma campanha para reduzir crimes juvenis na Califórnia. Segundo uma pesquisa, a maioria desses crimes era cometida das 15 horas às 18 horas. Sua ideia era criar clubes escolares, nos quais os adolescentes obtivessem ajuda com a lição de casa e também se aperfeiçoassem na academia. Sua campanha foi um sucesso e ele se tornou o governador da Califórnia em 2003. O que podemos aprender com a vida de Schwarzenegger? Não culpe seus pais pelos problemas que você tem. As pessoas têm diferentes tipos de relações familiares. Algumas famílias são conservadoras e outras são liberais. Alguns pais têm boas relações com seus filhos e outros não. O pai de Arnold não o tratou bem. Ele era um ditador em casa. No entanto, Arnold não o culpou. Ele acha que não teria deixado a Áustria e se tornado o homem que é se não fosse a rigidez de seu pai. Para ele, nos moldamos com os erros dos nossos pais. Mantenha o desejo. Arnold poderia ter desistido depois de vencer o Mr. Universo, ou quando fez seus primeiros milhões como ator. Ele poderia ter vivido uma vida confortável com todo o seu dinheiro, mas não. Candidatou-se a governador da Califórnia e venceu. Foi governador por 2 mandatos, e mesmo assim não parou por aí. Lançou um programa de TV e realizou muitas coisas importantes e até concorreu à presidência dos Estados Unidos. Você poderia viver com orgulho de suas conquistas anteriores ou obter mais poder com suas conquistas mais recentes. A paixão de Arnold pelo sucesso nunca o deixou e agora ele tem conquistas em 3 carreiras diferentes. Repetições, repetições, repetições. Um dos principais temas do livro de Schwarzenegger é a importância de repetições e repetições. Independentemente da tarefa ou carreira que escolher, para fazer um excelente trabalho é preciso praticar, praticar e praticar um pouco mais. Quando Arnold foi incumbido de dar seu primeiro discurso às Nações Unidas, ele escreveu uma nota para ensaiar seu discurso e praticou mais de 50 vezes. Ele diz que se você está fazendo um bíceps em uma academia ou conversando com líderes mundiais, não há atalhos. Tudo são repetições, repetições e repetições. Se alguém quer ser um bom lutador, jogador de xadrez ou ator, é necessário praticar exaustivamente. Cuidar do corpo e da mente. Cuidar do corpo era fácil para Schwarzenegger, mas ele também queria treinar e desenvolver sua mente.
Arnold escreve que se tornou uma esponja e absorveu tudo ao seu redor. Ele diz: "O mundo se tornou minha universidade. Desenvolvi uma necessidade de aprender e ler e absorver tudo isso. O oposto serve para quem tem alto nível de inteligência. É necessário exercitar o corpo todos os dias." Arnold observa que Clint Eastwood, o famoso ator e diretor, e Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, trabalhavam todos os dias. Até o Papa João Paulo II era um grande crente no treinamento da mente e do corpo. Arnold escreve que sabia que o Papa acordava às 5 da manhã e fazia 200 flexões e 300 abdominais. Tudo antes do café da manhã e antes do início da jornada de trabalho. O Papa também era esquiador. Estava na casa dos 60 anos. Se ele consegue encontrar tempo para se exercitar, todos também podem. O dia tem 24 horas. Use-as todas. Arnold Schwarzenegger acredita muito em trabalhar duro e passar cada hora do dia com sabedoria. Enquanto treinava para competições de musculação, Schwarzenegger trabalhou na construção e administrou negócios paralelos, como a compra de imóveis e a venda de manuais de condicionamento físico. Como ator, Schwarzenegger teve aulas de atuação e fala enquanto continuava sua rigorosa rotina de exercícios. Este era um homem que tinha um apetite insaciável por sucesso. E uma vez que uma pessoa alcança um alto nível de sucesso, deve fazê-lo novamente em vez de descansar sobre os louros. Schwarzenegger afirma que muitas pessoas talentosas param quando atingem certo nível de sucesso. Ele acredita que sempre há mais a ser feito. Você terá muito tempo para descansar quando estiver no túmulo. Nunca deixe o orgulho atrapalhar. Seja humilde. Não pense demais. Faça. Esqueça o plano B. O dia tem 24 horas. Use-o a seu favor. Repetições, repetições e repetições. Não culpe seus pais. Responsabilize-se. Mudança exige coragem. Cuide do seu corpo e da sua mente. Mantenha o desejo. Neste livro você aprendeu que Arnold Schwarzenegger é um dos homens mais determinados e ambiciosos do mundo. Há várias lições importantes com essa história de vida, como a necessidade de anotar seus objetivos, praticar com frequência, ser autodisciplinado, não culpar seus pais e treinar a mente e o corpo. E embora Schwarzenegger possa parecer uma máquina, ele é realmente humano e humilde nisso. O que ele nos ensina com sua história? Seu maior conselho é mirar o mais alto possível e preparar-se de acordo com seu objetivo. Arnold se preparou para a competição Mr. Universo. Na primeira tentativa, ele não mirou o lugar mais alto do pódio. Por isso, não se preparou para a vitória. Então, ele treinou mais com a mentalidade de vencedor e se tornou campeão. Isso não foi suficiente para ele. Então, tornou-se um dos atores mais famosos do mundo. E mesmo assim, não se deu por vencido. Concorreu ao governo da Califórnia e foi eleito. E se provou novamente com sua magnífica determinação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.